Interessante. E do ponto de vista também do ciclo menstrual, vem também? Porque vem muito. vem muito. Buscando orientação. Tipo sim. assim, de qual é o dia do ciclo que precisa ter relação para poder aumentar a chance de gestar e tal. Porque uma coisa que eu acho muito bonito, assim, que eu acho que é uma dificuldade do uso dos métodos contraceptivos, principalmente os hormonais, tal, anticoncepcionais e afins, que eles mudam as características hormonais da mulher, como está descrito no nome, né? Uhum. E aí acaba que a mulher acaba perdendo um pouco essa possibilidade do autoconhecimento, né? Porque pelo que o pessoal que não usa nenhum método contraceptivo, mas não quer ter filho toda hora dos católicos e tal, tem cara que fala assim, eu chego perto da minha mulher, eu sinto o cheiro dela, eu falo, hoje não vai dar, porque se a gente tiver relação hoje, você vai engravidar. É muito engraçado. E é interessante como eu acho... O feromônio ali. Eu acho bonito isso, porque mostra uma intimidade do casal que sempre precisa ser preservada e tal, mas no autoconhecimento, inclusive, da mulher, a questão de percepção, né, do muco e tudo mais, que às vezes... através do uso dos métodos contraceptivos, esses aí que estão no mercado mais tradicionais, às vezes vira uma coisa que a mulher não tem mais, né, necessidade de estar se reconhecendo, afins. É óbvio que eu tô longe do papel de ficar achando o que deve ou o que não deve ser, mas... por ser um homem casado, né, e que futuramente pretende ter filhos, eu acho que é um papo interessante, assim, né, porque não é infrequente a gente ver colegas que às vezes é isso, espera mulheres que usaram o anticoncepcional uma vida, suspende, fala, eu vou suspender hoje o anticoncepcional oral que eu tomei por 15 anos e vai começar a tentar engravidar, e às vezes não é tão simples, tem os casos óbvios que começa... tem relação e engravida, mas às vezes nem sempre. Às vezes um desafio aí de uma vida de hormônio e tal para começar a regularizar esse ciclo, começar a se conhecer e tal, que no final das contas o sonho dela agora é ser mãe, é ter uma família, botou a vida pessoal falando mais alto como prioridade e vive esse desafio que muitas vezes vira até um terror, assim, de conhecer amigos próximos que de fato estão tentando de verdade e não estão conseguindo, né? Isso. E porque o anticoncepcional é a base dele, né? Ele acaba suprimindo ali todo o eixo nesse sentido, fica silenciado, a gente só tem os sangramentos de privação, então acaba silenciando também algumas doenças que podem vir concomitantes, né? A SOP, endometriose, são tratadas dessa forma, todas as doenças são tratadas, sangramentos uterinos anormais, por N motivos e tudo mais, a gente aprende assim, né? Se você for ver, é o padrão ouro para tudo. Sim. E aí acaba que você não sabe realmente o que está acontecendo. Então, você apaga a luz e quando você acende, tá aquela zona lá. E vai, minha nossa, de onde que eu começo? E às vezes você vai parar que você tá com 35 já, né? E aí o bicho pega pela questão da idade também. Então, além de você ter que arrumar a casa, arrumar tudo ali, porque infelizmente surge uma doença que você não tinha percebido antes, você ainda tem a questão da idade que está chegando e aí realmente a reserva sempre vai ser o fator o principal, né? A idade materna. Então é importante essa conscientização até da gente tornar mais natural essa questão de ter um ciclo, corrigir as coisas que estão ruins, então a TPM está muito ruim, vamos corrigir, vamos melhorar. Sem usar o hormônio. Sem usar o hormônio, exatamente. Por quê? Porque aí você não suprime o ciclo, né? Você deixa ele falando e aí quando ele descompensar, você fala, acho que a sua doença lá descompensou, vamos dar uma olhada? Vamos. E elas vêm dessa forma. Eu falo, tá certinho, menstruação? Não, tá certinho. SOP é muito legal ver menstruando. Elas vêm menstruando, não, tá certinho. Aí quando começa a ficar sem menstruar, você fala, opa, vamos voltar lá. Aí você vê resistência insulínica, você vê parte inflamatória, fala, pisou na bola aqui, vamos fazer de novo. E aí você vai regulando a doença pelo ciclo como um sinal vital. E então é muito interessante. E aí entra o método natural nesse sentido, porque ele fica ali o DIU, né? Como elas usam bastante também, nesse sentido de não ser hormonal, mas pode aumentar um pouco mais de sangramento ali para quem tem endometriose, que é difícil também, aumenta a cólica, essa coisa. De cobre. O de cobre. E aí o contraponto seria o método natural que a gente fala ali, que é a questão do muco cervical, né? Essas mudanças cíclicas da mulher que ela consegue aprender e usa pra vida toda. Hoje tem aplicativo, não é? Eu sei que tem até o que o pessoal que fala, né? Assim, o homem acompanha no aplicativo dele o ciclo da mulher. Então ele fala, óbvio que ela tem no dela, né? Mas o cara tá acompanhando, então, acho que ela tá ovulando hoje, tá? Começa esses papos e o contrário também pra acompanhar, né? É muito engraçado essa interação. As tecnologias também estão evoluindo pra isso, né? Isso que eu acho interessante também, esses aplicativos e tal, que ajudam, né? No final das contas é isso. Putz, é um pouco difícil documentar todo dia, anotar num caderninho. Não, hoje tem um aplicativo que vai lá, te ajuda, você descreve como é que tá o muco, o ciclo, tal, quando você menstruou bonitinho. Tira uma foto. Eles já exportam o PDF de planilha e aí conseguem mandar pro médico. Então a gente recebe
os PDFs delas, né, com a planilha, e eu interpreto. Então eu bato o olho lá e falo, não preciso nem perguntar. Né? Porque até você vê, eu menstruei dia 20/4, e aí depois dia 25 eu tive... Aí você fica, minha nossa. Deixa eu ver, deixa eu ver o calendário, calma aí. Aí deixa eu contar quantos dias foi a fase folicular, quantos dias foi a fase lútea. E aí quando ele bate o olho ali, tá tudo certinho, né? Ovulação, fase folicular, fase lútea, menstruação, tudo separado, e a gente consegue identificar e trabalhar em cima daquilo. Então é sensacional pra gente, né? Quando elas vêm com um cuidado bem integrado. Eu nunca tinha escutado a menstruação como um sinal vital. Achei bem legal. Vou começar a usar agora, mas eu vou te dar os créditos. Não, imagina, né? Na verdade, é um estudo da OMS, viu? De adolescentes, eles colocaram como sinal vital. Foi voltado para adolescência ali, para controle, principalmente nesse neuroeixo, né? Que nos primeiros 3 anos ali da menarca. É oficial mesmo, eles chamam de sinal vital. Que legal. Não é meu. eu imaginava, mas... Obrigada. Mas legal, é isso, demais. legal. Obrigado pelo episódio. Não sei se você tem alguma mensagem final e tal. Também se quiser compartilhar tuas redes, como faz para te encontrar, marcar consulta e afins. Obrigado pelo papo. Muito legal ouvir teu testemunho. Tanto do ponto de vista profissional, que eu acho que daqui do Gui, né, de carreira médica propriamente dita, foi uma aula, assim, de realmente como tomar escolhas racionais e às vezes nem tudo dá certo da forma como a gente imaginava. Tem os percalços no caminho, mas e ainda como ajustar. assim, a gente vai ajustando a rota. Então a gente deseja muito sucesso na sua carreira, que de fato tá só começando, mas pra quem te veja, com certeza uma médica de sucesso. E pra mim, como católico, também muito legal estar aqui com você, ver do seu testemunho de fé e tal. Então, muito sucesso também nesse sentido. Deus continue te iluminando bastante. Amém. E obrigado aí pelo testemunho também de incentivar que a gente fique cultivando a nossa fé e que a gente possa colocar um pouco disso, que eu acho que existe, né? Sem ficar tornando isso uma guerra, como muitas vezes a gente vê na mídia e tal, tem pessoas, pacientes que querem abordar um lado espiritual, e eu quero trazer isso para dentro da minha consulta, são valores meus, e eu quero ter um médico que está alinhado com os meus valores, e tem um paciente que às vezes não quer, que quer, por exemplo, um método mais artificial e tal, e mesmo assim pode ser religioso, enfim, ninguém está aqui para julgar ninguém, e é só, mas legal que existem os médicos que estão lá para dar o apoio para esses pacientes que às vezes se estão ali sozinhos, e acho que foi a bolha que você estourou ali de começar a divulgar esse conteúdo na rede social, de que estava precisando de alguém para falar para essa galera e que te encontraram, e é por isso que eu espero que o consultório continue bastante cheio, e depois da gestação ainda muitas consultas, e também desejo um resto aí de gestação maravilhoso, viu? Com certeza. Muito obrigada de novo pelo convite, e é exatamente isso que você falou, a vantagem da gente colocar nossa personalidade na nossa profissão, é fazer realmente o que a gente chama de unidade de vida. Então, ao invés de você ser uma pessoa fragmentada, sou uma pessoa aqui na faculdade, sou uma pessoa ali na igreja, sou uma pessoa com a minha família, a gente une tudo, mostra isso para o paciente, que você é concreto, que você é coerente, e a coerência eu levo para o resto da vida ali, tudo que eu falo, eu procuro fazer, né? E isso faz muito sentido para os pacientes quando eles te procuram. Então, tente sim colocar a sua personalidade, os seus valores, porque você vai facilitar o seu trabalho, porque vão chegar pacientes exatamente como você imaginou, com os valores alinhados com os seus, e você vai trabalhar com muita tranquilidade e alegria. Então, obrigada de novo. Legal. Prazer conhecer vocês. Não, foi sensacional. Uma aula, vocês... Eu sou mais católico que o IBGE, percebi. Tava ouvindo a conversa, tomei muita nota, e você em casa, se já sabia, se conectou, se não sabia, aprendeu também, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.